Na aula de hoje, vamos falar sobre prevenção, diagnóstico e alguns tratamentos para o câncer. Bom, sabemos que a prevenção sempre será a melhor forma de conduzir certas doenças, né? Então, no câncer não será diferente, tá? A prevenção é algo onde vamos ter a possibilidade de reduzir a incidência da doença e os números de óbitos que pode vir a acontecer devido a esta patologia que estamos falando, que é o câncer, né? Sabemos que um dos fatores para o surgimento do câncer é a questão do estilo de vida, né? Então, trabalhando e prevenindo em cima desse assunto, né, da questão do estilo de vida, sempre será a melhor forma de conduzir a doença e diminuir os números de óbitos dessa patologia, ok? De fato, alguns estudos, né, alguns estudos americanos tentam descobrir formas através de medicamentos e vacinas como forma de prevenção, né, conhecido aí como quimioprevenção, mas ainda são estudos, né, que não está disponível à população, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as formas de prevenir. Então a prevenção primária, né? Então a prevenção primária está associado com a forma de reduzir os fatores carcinogênicos, né? Falamos um pouquinho sobre esses fatores na última aula e sabemos que alguns desses fatores são fumar, o peso, comidas, né? Que são alguns fatores, né, considerados aí carcinogênicos. Tendo essa redução, né, no caso aí, né, como eu disse anteriormente, trabalhando em cima do estilo de vida é uma forma de até mesmo não ter o surgimento da doença para aquela pessoa, a partir do momento que ela reduz ou descarta da vida dela esses fatores carcinogênicos que está correlacionado com o estilo de vida. Prevenção secundária, né? Então, esse tipo de prevenção está associado com a detecção precoce das doenças através de exames que busca esse diagnóstico, como por exemplo o Papa Nicolau e o exame de próstata, né? Muitas das vezes a evolução dessas doenças, da doença, né, do câncer, ela é silenciosa, né? Então a orientação, né, da realização desses exames de forma periódica é uma forma de detectar essas patologias que, como eu disse, pode ser silenciosa, né, na sua fase primária de evolução, e sendo assim, tendo essa detecção, será um prognóstico muito mais satisfatório, né? Muito mais satisfatório no sentido aí de cura e controle da doença, ok? E quando falamos de prevenção terciária, estamos falando o quê? De tratamentos corretos, né? Porque nós vamos falar na sequência que existe várias formas de tratar o câncer, né? Então, fazendo associações de tratamentos que realmente possa
combater aquelas células cancerígenas, teremos aí a possibilidade de minimizar grandes complicações e grandes sequelas, ok? Bom, falando então em diagnóstico, nós falaremos aí as formas de diagnóstico através de exames laboratoriais, exames cirúrgicos, exames por imagem, né? Então, sabendo disso, nós vamos falar do estadiamento, tá? Então, o estadiamento é algo que consiste na avaliação da extensão do tumor, né? Então, através do estadiamento, que é uma forma de classificação, vamos dizer assim, é onde a equipe, né, o médico envolvido aí no tratamento dessa pessoa vai estar classificando esse tumor, ok? E a partir dessa classificação é onde ele vai estabelecer um tratamento que seja eficiente para aquele tipo de câncer, para aquela extensão de câncer, e dessa forma também já prever o prognóstico desse paciente, né? Lembrando que prognóstico significa o quê? Significa qual será o futuro, né? Quais as possibilidades futuras mediante o que o paciente está evoluindo no presente, tá? E para estar fazendo o estadiamento, como eu disse, né, essa classificação, o método mais utilizado é o método de TMN, tá certo? Esse sistema de classificação, né, de realizar esse estadiamento, é através dessas letras, que eu vou falar para vocês aí o significado de cada uma delas, né, que cada letra pode ter uma variação numérica, né, que no caso seria aí um estágio da doença, ok? Então, veja só, as 3 razões onde realizar e fazer este estadiamento dos cânceres é importante e extremamente necessário. Então, esse estadiamento, fazer essa classificação, ajuda na avaliação dos resultados do tratamento, comparar um método de tratamento com o outro e a determinação de uma melhor terapêutica para aquele paciente, ok? Lembrando que para fazer estadiamento pode ser solicitado uma demanda e uma gama de diversos exames, né? Exames esses que vai mostrar o tipo de câncer, a profundidade de câncer, as células cancerígenas, aonde exatamente elas estão localizadas, né? Detectando aí o tumor local, né? O tumor de origem e as possíveis metástases, ok? Então, através dessa gama de exames, como eu falei, onde está envolvido exames por imagem, como ressonância, tomografia, raio-x, né? Ultrassom, são através desses exames que ele vai estar conduzindo este estadiamento, tá? Então, a forma de estadiamento mais utilizada, como falei, é a TNM, né? As classificações T está correlacionada em determinar o tamanho e o grau do tumor local, certo? As classificações de origem N está correlacionada em informar e responder se tem comprometimento dos linfonodos, ok? E o M está correlacionado com
a detecção e demonstração se há presença ou não de metástase, ok? Então, através dessas classificações, vocês observam aqui, então T, como está correlacionado com o tamanho do tumor, pode receber a classificação TX, TO, X, T1, ou T2, ou T3, ou T4. E cada classificação T está correspondente a essa resposta, né? Então, um tumor primário que ainda não pode ser avaliado, né? O TO, que não há evidências de tumor. O TIS, né? É um carcinoma in situ, então é um carcinoma, é um câncer naquele local. E o T com numerais na sequência, né? Com essa sequência de números, está correlacionado com a extensão desse tumor. E é interessante que esse tipo de forma de classificar esses tumores, eles serão utilizados não apenas no início, né, do diagnóstico, que obviamente esse estadiamento ele só vai ser feito após diagnosticado, né, onde tem-se a certeza que existe células malignas, um tumor maligno ali naquela região, né? E ele também serve para o acompanhamento sequencial dessa doença, né? Onde possa ser avaliado se esse tumor está regredindo, se ele não está, se ele está desenvolvendo metástase, se ele não está, se ele está comprometendo o sistema linfático ou não está. E dessa forma o estadiamento acaba sendo de extrema utilidade no ramo aí da oncologia, ok? As formas de diagnosticar, né? Então os métodos utilizados para detectar a presença do tumor maligno e também que vai estar auxiliando posteriormente aí um diagnóstico de certeza, a questão aí das extensões e comprometimento real desse tumor, tá certo? Então, o diagnóstico clínico se baseia o quê? Na anamnese e no exame clínico, observando aí os sinais e sintomas. O diagnóstico clínico por anatopatológico, né? Consiste o quê? Na avaliação de tecidos e células do nosso corpo a olho nu ou através de microscópio. Estudo histológico, né? Também aí na questão do estudo dessas microcélulas, né? Através das formas microscópicas aí de análise, então são análises laboratoriais, né? Para avaliar a presença aí do sim ou não de células cancerígenas. O diagnóstico cirúrgico, através de biópsia ou a retirada, né, de órgãos aí durante um processo cirúrgico inicial. Muitas das vezes o médico, né, por uma experiência e observação de órgãos próximo, se faz necessária a retirada desses órgãos ou parte dele, né, para avaliação. E os exames por imagem, como eu já havia falado, raio-x, ressonância, tomografia e também o ultrassom, que pode ser utilizado aí no auxílio do diagnóstico, ok? Os exames laboratoriais também são de suma importância, aonde é avaliado os marcadores tumorais, né? Esses marcadores nada mais é que substâncias que o organismo produz, né? Devido à presença dos tecidos neoplásicos, né? Que são, né, medidos a quantidade desses marcadores, né? De forma aí bioquímica e imunohistoquímico, né? Que é na verdade a avaliação da presença desses marcadores na corrente sanguínea ou nos tecidos, onde conforme a sua quantidade será
percebido aí a presença desses tumores malignos, e conforme o tratamento, né, esses marcadores serão uma forma também de ser conduzido aí a resposta do tratamento, se esses marcadores estão diminuindo ou se eles estão aumentando ou não tem nenhuma alteração nessa quantidade, tá certo? Aqui temos alguns marcadores que são observados na corrente sanguínea, né? Então, CA124, PCA, AFP e o CEA, né? Cada um está correlacionado com uma especificação, né? Com um tumor específico, né? Ou tumores, né? Então, CA124 correlacionado com câncer no ovário, mama, fígado, pulmão, tá? De certa forma, alguns marcadores, eles não têm, assim, uma confiabilidade, como, por exemplo, esse primeiro que eu falei para vocês, né? Então, muitas das vezes, eles vão ser um norteador, porém, ele não será a forma principal de diagnosticar esses tipos de câncer, porque esses marcadores podem também estar presentes em outras intercorrências que possam acontecer no organismo da pessoa, tá? O PCA, que é o antígeno prostático específico, então, como já diz o nome, ele está correlacionado com o câncer de próstata. O alfa-fetoproteína está utilizado para comprometimento hepático, né? Porém, também é um tipo de marcador que pode estar correlacionado não necessariamente com um câncer, né? Mas também com outras patologias, né? Então, ele pode nortear, mas não pode ser a forma única de detecção e diagnóstico de câncer hepático, tá? O antígeno embriogênico, né? É um tipo de marcador que está correlacionado com comprometimento coloretal, né? Também, como eu disse, pode estar correlacionado com outras patologias que não seja necessariamente o câncer, tá certo? É interessante também fazer o controle, como eu falei, né, desses marcadores para saber a presença, obviamente, né, ali no início do diagnóstico, no decorrer do tratamento, né, tendo aí o objetivo de se observar a quantidade, se está diminuindo essa quantidade de marcadores na corrente sanguínea, e também quando, né, se finaliza o tratamento aí, onde o paciente entra no processo de acompanhamento, né, porque a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico de câncer, passa por um processo de tratamento onde teve relativamente um sucesso nesse tratamento, este paciente é um paciente para o resto da vida, ele tem que passar por um acompanhamento, né? Porque sabemos que o risco de reincidiva, né? Então, do ressurgimento das células neoplásicas num organismo que já teve aí o comprometimento por células neoplásicas, ela é muito grande, tá? Então, os marcadores, ele também vai servir como forma de acompanhamento para observar possíveis reincidivas, possíveis ressurgimentos, para já ter aí uma questão aí do diagnóstico precoce, tratamento precoce e um sucesso maior aí na questão do combate ao câncer, tá certo? Sinais de alerta, né? Isso significa o quê? Sinais onde possa estar correlacionado com câncer, né? Então, seria o quê? Feridas que não cicatrizam, que demora muito
né, para se cicatrizar, hemorragias que não seja de origem de alguma lesão aguda, né, aquela lesão que você caiu e se machucou, enfim, né, ronquidão, aparecimento ou alterações de pintas, verrugas, caroços ou áreas entumecidas, né? Então, áreas que tem aí um abalamento, né? Que tá aí sobresaliente, tá certo? Disfagia, anorexia e dispepsia, tá certo? São alguns sinais de alerta aí que deve a enfermagem também orientar aos seus sobre esses sinais. Outros sinais também, alterações das funções intestinais e urinária e o emagrecimento repentino, né? Então, é importante aí ter consciência desses sinais, né, para que possa também auxiliar no diagnóstico precoce, tá certo? Bom, tratamento do câncer. Nós sabemos que existe mais de uma forma de tratamento e também muitas das vezes se associam-se mais de uma modalidade de tratamento com o objetivo de um sucesso ainda maior, né, no tratamento aí do combate ao câncer, tá certo? Então, os tratamentos utilizados é cirurgia, quimioterapia, radioterapia e também tendo como coadjuvante aí, né, como um auxílio, os hormonioterapia e a imunoterapia. Como eu disse, podendo estar associando um ou mais modalidades de tratamento para o melhor sucesso aí de resultados, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre radioterapia. Então, a radioterapia é onde se utiliza-se fontes de radiações ionizantes, né, que objetiva a destruição das células tumorais, né, onde ocorre um dano da molécula da célula cancerígena, né, mais especificamente no DNA, onde vamos ter aí como resultado o cessamento, a morte dessas células, não dando possibilidade que ela se replique, tá certo? Como eu falei, a indicação da radioterapia ela pode estar concomitante a outro tipo de tratamento para garantir um maior controle da replicação dessas células cancerígenas, né, que é a neoplasia, né? Eu costumo falar que a neoplasia nada mais é que o quê? As células se reproduzindo de forma desordenada, de forma louca, fazendo com que aquele tecido, aquele organismo, né, aquele sistema seja totalmente comprometido por conta dessas células, tá certo? Existe radiações dos seguintes tipos: o raio-x, que tem baixa energia, se utiliza-se muitas vezes em lesões de pele, lesões superficiais. Radiações do tipo ortovoltagem, né, utilizada aí para tumores um pouco mais profundo. E também megavoltagem, utilizada aí para penetração de tumores de extrema profundidade, porque é uma radiação de alto poder, tá certo? Então, esse tipo de tratamento, né, da radioterapia exige como parte da equipe profissional um físico, o pessoal, né, a equipe de enfermagem e técnico, né, e o radioterapeuta também, tá certo? Que é as pessoas que vão estar fazendo toda a parte de cálculos, vamos dizer assim, para que determine a radiação e a sua quantidade perfeita para combater aquele tumor, né? Aquele tumor que vai estar
menos ou mais profundo, conforme aí a especificação individual de cada caso, tá? Essas radiações, ela pode ser classificada de dois modelos, vamos dizer assim. A radiação do modelo em teleterapia e a radioterapia por braquiterapia, tá? Vamos entender um pouquinho como seriam esses dois tipos de rádio, né, de radioterapia, tá? Então, a teleterapia, então é a modalidade que utiliza radiações ionizantes externa, né? Então, o paciente passa ali por um processo de planejamento, onde esses cálculos, local extremamente específico, onde essas radiações vão ser direcionadas, né? Então, o paciente sofre uma demarcação dessa área aonde vai ser direcionado essas radiações, né? Para que não tenha para que tenha o mínimo possível de comprometimento dos tecidos e células normais, tá certo? Quando se trata de tumor na região de cabeça e pescoço, muitas das vezes há necessidade de confeccionar uma máscara, né? Onde se faz um molde, né? E aonde se confecciona uma máscara específica aí, aonde faz com que esse direcionamento de radiação seja extremamente no local exato para combater aí células cancerígenas dessa região de cabeça e pescoço. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, né, uma foto aí, uma imagem do equipamento utilizado para a teleterapia, né? Também temos a imagem aí do que se trata de uma teleterapia na região de cabeça e pescoço. Bom, a teleterapia ela pode sim ocasionar efeitos colaterais, né? Esses efeitos podem variar, né, de acordo com a área que foi irradiada, conforme a sensibilidade individual de cada paciente, conforme também o estado clínico, né, o estado geral desse paciente, a idade desse paciente. Então, são infinitas situações que pode variar aí a questão dos efeitos colaterais, dos efeitos indesejados. Então, esses efeitos podem ser classificados em agudos, subagudos ou tardios, né? Então, os agudos seriam o quê? São os efeitos que ocorrem durante o tratamento ou até 6 meses após o término do tratamento, né? E são eles náuseas, vômitos, alopécia, né? Irritação do local, dor no local, hemorragia, hipotermia, diarreia e fadiga. Temos também os efeitos subagudos, que pode persistir até mesmo após 6 meses do tratamento, que são eles anemia, trombocitopenia, leucopenia, hipovitaminose, alopécia permanente e esterilidade. Também temos os efeitos tardios, né? Que são os efeitos que ocorrem após o término do tratamento e pode resultar em mutações genéticas que pode até mesmo ser transmitida para gerações futuras, então para os filhos, né? Como, por exemplo, leucemia, câncer de mama, câncer de pele e câncer nos ossos. Assistência de enfermagem nessa situação. Então, como nós sabemos que é um paciente que vai estar extremamente ansioso, com medo, inseguro, todos os cuidados correlacionados a afeto,
a apoio, né, a esclarecimento são de extrema importância para esse paciente, tá? Estimular o repouso após as sessões, atividades diárias, né, obviamente conforme aí as condições clínicas e físicas desse paciente. Sempre inspecionar o local que foi irradiado em busca aí de lesões graves que deve ter aí uma intervenção médica. Orientar ao uso de roupas não sintéticas, né? Aquelas que provoquem o menos atrito possível, tá? O local de irradiação deve ser lavado com sabão neutro, não deve esfregar e muito menos secar com toalhas que possam também lesionar esse local. Lembrando que esse local está extremamente sensível e qualquer situação um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, ou nem tanto agressiva, pode gerar aí uma lesão mais grave, tá? Deixar essa região exposta, não necessariamente ao sol, mas exposta, né? Sem nada em cima, nenhum tipo de curativo, nenhum tipo de tecido que possa lesionar. E estimular a dieta fracionada, então poucas quantidades diversas vezes ao dia. Controlar o peso do paciente, estimular a autoestima, como eu falei a vocês. Se for necessário, se a autoestima do paciente estiver extremamente baixa, uso de peruca, bonés, turbantes, lenços, né? Tudo aquilo que possa melhorar essa questão da autoestima, tá? Observar os efeitos colaterais, como nós falamos anteriormente, né? Observando aí a área, né, que foi irradiada, se tem a presença aí de mucosite, o paciente pode ter edema cerebral, náuseas e vômitos, pneumonia, esofagite, diarreia e também disfunção sexual. Bom, tendo assim o conhecimento da assistência de enfermagem prestada a pacientes que são submetidos à radioterapia do tipo teleterapia, vamos falar agora da outra forma de radioterapia, que é a braquiterapia. Bom, a braquiterapia, ela se resume na utilização de radiação implantada internamente no local onde está presente o tumor, né? Essa implantação pode ser por agulhas, sementes, placas e fios. Não quer dizer que é sementes de plantas, são pequenos, vamos dizer assim, bolinhas, então objetos muito pequenininhos que é implantado diretamente no local do tumor principal, né? Então é conhecido também como uma fonte de radiação por contato direto com o tumor, ok? Então essa braquiterapia, ela pode ser classificada em LDR, então como visto aí uma sigla, né, de um nome, de uma tradução, na verdade, né, que significa que é a braquiterapia de baixa taxa, né, de baixa dose de radiação. E HDR, que é a braquiterapia de alta taxa, né, de altas doses de radioterapia, tá? Bom, para a utilização dessa modalidade de radioterapia, o paciente, dependendo qual for a quantidade dessa taxa, dessa dose de radiação, ele pode ser submetido à internação, a um quarto de isolamento, porque o paciente, vamos entender que ele vai estar ali radiante, né? Ele vai estar ali com radiações ao seu redor ali, porque está implantado diretamente nesse tumor, tá? Ou também pode ser ambulatorial, né? Então o paciente vai ter
todas as orientações de como se comportar mediante esse tipo de tratamento, tá? E a equipe também, todos os profissionais envolvidos também tem que estar orientado e também tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo a utilização de biombos ou de placas de chumbo que deve estar protegendo aí as pessoas que se aproximarem dessas radiações. Então, como visto aí na imagem, né, aqui nós estamos observando basicamente uma instalação, a colocação dessas agulhas, tá? Na imagem ao lado nós observamos a implantação das sementes, né? E a grande vantagem, vamos dizer assim, desse tipo de radioterapia é que a radiação ela vai estar somente nessa região de implantação, né? Então, os tecidos e as células normais ao redor da região cancerígena, ela vai ser preservada, né? Então, é uma forma de preservar os tecidos saudáveis, tá? Obviamente que quem vai estar definindo a melhor terapia vai ser a equipe, o oncologista responsável, né? Mas é importante entendermos aí as formas de radioterapia. Assistência de enfermagem. Como visto, o isolamento pode acontecer para esse tipo de tratamento, então auxiliar na aceitação desse isolamento, ficar atento ao estado de depressão, se o paciente está aí desenvolvendo, né, levantando aí alguns sintomas de depressão, porque já tem a questão do medo, da insegurança, da incerteza devido ao diagnóstico. E, de certa forma, ser submetido ao isolamento pode agravar o seu estado emocional, tá? Tentar proporcionar um ambiente mais familiar possível, né? Liberando aí objetos pessoais, né? Para deixar esse local um pouco mais aconchegante, tá? Orientar quanto à necessidade de repouso, alimentação e higienização. A outra forma de tratamento é a cirurgia, né? Que tem por finalidade a ressecção do tumor e também de uma margem de segurança que seria ali os tecidos que está ao redor do local cancerígeno, né? Pode também incluir a ressecção, né, dos linfonodos próximos ali, porque nós sabemos que o sistema linfático, né, os vasos linfáticos pode ser uma forma muito facilitada para a ocorrência, né, das metástases, tá? As finalidades cirúrgicas, temos diagnóstica, paliativa, curativa, emergencial. A diagnóstica consiste na cirurgia, onde é retirado um material para a realização de exame, né? Então, uma biópsia, né? Onde se faz ali uma incisão ou uma perfuração, né? Podendo ser o mínimo invasivo possível, mas que consiste aí na retirada do material para fazer a avaliação anatomopatológico, né? Observação aí microscópica dos tecidos, como nós falamos anteriormente. Temos aí a cirurgia de finalidade paliativa, onde tem por objetivo melhorar a qualidade de vida ou dar um tempo a mais de vida para esse paciente. Temos a cirurgia de finalidade curativa, que consiste na remoção do tumor e a resolução, né, de fato aí do problema. E temos a cirurgia emergencial, né, que consiste
em uma incisão, em uma cirurgia imediata, né? Onde o paciente pode estar desenvolvendo aí um problema de risco de vida, de morte, né? Onde a cirurgia naquele momento ela é uma forma de salvar a vida desse paciente. E também temos a cirurgia reparadora, né? Que é aquela realizada para implantação de próteses, de enxerto, né? Para melhorar também aí a qualidade de vida, a aparência, a autoestima do paciente, ok? Se tratando aí de um processo cirúrgico que também gera aí grandes conflitos emocionais, medo, ansiedade, etc., devemos ter uma assistência voltada para esse momento, né? Como nós já falamos, o prognóstico de um paciente com câncer vai além das condições do hospedeiro, então vai além das condições do paciente, né? O diagnóstico precoce é fundamental e o planejamento da terapia, né, onde consiste no estadiamento, né, como nós falamos aí no decorrer da aula, ele é fundamental. O estadiamento correto, onde foi selecionado e definido as modalidades de tratamento correto, é o ponto-chave aí para uma boa evolução e tratamento nesse caso aí, nos casos de câncer, tá certo? Bom, só pra gente saber um pouquinho, antes, né, do surgimento e do conhecimento dos benefícios e tudo mais da quimioterapia e da radioterapia, a terapêutica utilizada para casos de câncer era basicamente só a cirurgia, né? Onde realizava-se a remoção, né, a ressecção ampla, né? Então, retirava aí o tumor, né, e os tecidos próximos, né? E, por fim, entendia-se que o problema já estava resolvido. Lembrando que essa ressecção pode trazer para o paciente algumas limitações, né, dependendo de qual local que foi removido, né? Uma forma diferente de se alimentar, uma forma diferente de eliminar as suas necessidades fisiológicas, né? Enfim, tá? Então, como havia falado, né, a definição e a escolha ideal da terapia utilizada é muito importante haver um diagnóstico precoce, o estadiamento correto, né, para que essa terapêutica seja aí de fato eficiente, tá? Para falar um pouquinho também da questão dos cânceres, nós ouvimos muito falar sobre sarcoma, carcinoma, né? Então isso é termos muito utilizados dentro da oncologia, né? Então, o que seria o sarcoma? Então, os sarcomas são as neoplasias malignas de origem do tecido conjuntivo. E o carcinoma é de origem dos tecidos epiteliais, né? Então, o sarcoma seria dos tecidos mais profundos e os carcinomas dos tecidos mais superficiais, vamos se dizer assim, tá? E no caso dos carcinomas, eles têm uma característica de se metastasiar, vamos se dizer assim, né, de desenvolver metástases através das vias linfáticas. E os sarcomas, né, por estar mais profundo, por vias hematogênicas, então pela corrente sanguínea. Isso quer dizer o quê? Que pequenas células cancerígenas percorre através dessas vias que eu falei para vocês até alcançar outros locais e se adaptar, né, se
alojar e iniciar aí novos processos cancerígenos, né? Que é a metástase, ok? É também interessante saber que, dependendo do diagnóstico do tumor principal, a localização e a definição do tumor principal, os oncologistas já têm um entendimento quais os locais comuns de se metastasiar, né? Então, o que acontece? Os oncologistas, então a equipe, elas já ficam bem atenta em locais específicos, né? Que já sabem que existe, que é uma facilidade maior. Então, como por exemplo, câncer de intestino, né? Ele tem como característica desenvolver metástase no fígado e no pulmão. Então, sabendo disso, tendo esse conhecimento, o oncologista já vai tomar as medidas a nível precoce de prevenção e ficar atento ao possíveis células que possa desenvolver, né, células cancerígenas nesses órgãos, ok? A prorrogação de um tumor, então isso, né, a metástase de um tumor, ele pode ocorrer de formas de continuidade ou de contiguidade e implantação, que é o implante. Então, na verdade, seria o que? A continuidade é como se fosse uma extensão, uma infiltração para outros órgãos, para regiões próximas, né? Uma continuidade. E contiguidade é quando ultrapassa estruturas vizinhas, né? E atingem a outros órgãos, né? Então, as células cancerígenas, ela rompe, vamos dizer assim, ela ultrapassa as paredes dos órgãos e se desenvolve nos órgãos próximos, tá? E o implante seria nos casos aí do aproveitamento, né, das vias linfáticas ou das vias hematogênicas e se alojando aí em outros órgãos também, tá? É importante ter esse conhecimento, né? Até mesmo no caso da cirurgia, para saber a extensão que vai fazer a remoção, essa ressecção, né? Se vai ser apenas pouca parte dos órgãos vizinhos, né? Ou uma parte considerável desses órgãos vizinhos, ok? Bom, a partir do diagnóstico confirmado, a atuação da enfermagem ela é extremamente necessária, né? Então, a princípio, a entrevista onde a enfermeira faz com o paciente familiar, né? Uma entrevista muito bem elaborada, se atentando aí a questões individuais, né? Também do paciente. É um modo e uma forma de criar e ter um relacionamento de confiança, né? Dessa forma, as informações será repassada com mais clareza pelo paciente e familiar, né? E também a confiança dessa família e desse familiar será muito maior, com certeza, né? A enfermagem deve estar sempre atento não só apenas nas questões técnicas, né, as informações técnicas da saúde do paciente, mas também as questões sociais, culturais e espirituais também, tá? A finalidade dessa entrevista é coletar o maior número de dados possíveis, né, deste paciente, da saúde desse paciente, para que possa elaborar um plano assistencial que realmente vai ser eficiente para o paciente, considerando aí os períodos que ele vem a passar, né? O período cirúrgico, o período de tratamento, né? A fase pré-operatória,
perioperatória, né, que é durante a cirurgia, e a fase pós-operatória, tá? Falando um pouquinho dessas fases, o que consiste, né, se tratando aí de uma cirurgia com finalidade terapêutica para pacientes oncológicos, né? Essa fase de pré-operatória, né? Nós já sabemos, né, essa questão dos sentimentos, das incertezas, né? Uma fase extremamente estressante para a família e paciente, né? Onde este paciente pode ter aí consigo sentimentos de frustrações, raivas, vergonhas, incertezas, né? Então, é importante que a enfermagem já tenha essa espera, né? A enfermagem já entende que são sentimentos normais durante essa fase, né? Então, a enfermagem tem que estar preparada, né? Sabendo que essa família, esse paciente vai precisar de um apoio emocional, esclarecimento de todo o processo cirúrgico e pós-cirúrgico também. E dessa forma, a enfermagem vai estar estabelecendo um relacionamento cordial, né? Isso significa o quê? Que ele sempre deve estar à disposição, né, para ouvir e também falar, né, quando for necessário, obviamente, né, e sempre sendo o mais realista possível, né. Isso significa o quê? Que o paciente deve ter conhecimento real das suas condições, do que se trata esse processo cirúrgico, tá? Então a enfermagem sempre deve demonstrar a empatia, né, para essa família, para esse paciente, né? De fato, isso vai ser uma forma muito mais facilitada aí para essa família, ok? O paciente, ele precisa de pessoas que o reconheça, que tenha, que sabe, né, que dê a devida importância para esse paciente, né? Ele precisa sentir que ele é importante, que tem pessoas preocupadas com a saúde dele, né? Pessoas que conhecem as suas escolhas individuais, né? Então, quanto mais próximo disso a enfermagem alcançar, será muito melhor a resposta do paciente, né? O quanto ele vai se entregar para o tratamento e todas essas fases aí que ele vai estar passando, tá? É muito complicado quando o paciente ele é hospitalizado, quando ele entra numa condição bem crítica, onde a família passa a tomar decisões para ele, né? Então, decisões simples como o que vestir, o que comer, enfim, isso é muito complicado, né? O paciente ele acaba tendo um sentimento de incompetência, né? Vamos se dizer assim. Então, a enfermagem tem que saber conduzir essa situação, né? Qual melhor autonomia esse paciente tiver, obviamente que vai ser melhor para que ele se sinta melhor, né? E que de fato ele tenha o entendimento que ele tem o domínio sobre a vida dele, né? Mas no momento onde isso não é possível, obviamente que a família vai ter essa autonomia, mas sempre se atentando aí com os gostos e as escolhas pessoais do paciente. Quando uma pessoa, né, ela, né, se desliga, né, da sua residência, dos seus amigos e tal, por conta de uma doença, por conta de uma hospitalização, é uma fase também de muita frustração, né, onde essa adaptação pode ser assim uma situação extremamente estressante, né?
Então a necessidade de tentar deixar esse ambiente o mais aconchegante, o mais confortável, o mais tranquilo for, com certeza vai ser melhor essa transição do paciente, ok? Então a equipe de enfermagem acaba tendo aí como linha de frente, sendo responsável por essa adaptação do paciente, tá? O câncer, ele interfere de fato, né? Toda esse estilo de vida, né? Toda a vida em geral do paciente, né? Então, alguns momentos, né, do diagnóstico, né, de toda essa fase aí, o paciente pode ter os seus escapes, né? É muito difícil lidar com esse enfrentamento, né, de mudança da sua vida, né, totalmente. Então, choro, incertezas, né, a dor, né, essa fragilidade que o paciente apresenta é totalmente esperado e normal, né? Então, o paciente ele tem que entender que ele é viável e é justo ele estar passando por isso, que é normal ele estar tendo esses momentos de fraqueza, né, de incerteza imensa e, logicamente, a enfermagem sempre deve estar ali para apoiá-lo e encorajá-lo, né, a continuar e se dedicar ao tratamento e tudo mais. Considerando que os efeitos colaterais são assim, né, horríveis, né, mas que é necessário, tá? Então a equipe ela sempre tem que estar preparada, né, para apoiar pacientes, familiares nessas suas reações, nessas suas manifestações de ansiedade, de incertezas, né, explicando sempre com clareza e demonstrando todo o seu conhecimento técnico científico, né, em todas essas fases, né, para que essa família e paciente tenha aí todas as informações e entendimento necessário, tá? Então, a família e o paciente deve ser orientado o que vai acontecer e o que não vai acontecer, como deve se comportar a família e paciente, todas essas fases, né? Considerando aí as fases cirúrgicas, fases pré-operatórias e principalmente pós-operatória, principalmente quando o paciente, de certa forma, vai sair ali com uma sequela, sendo ela por imagem, né, no caso aí da mastectomia, ou até mesmo quando é retirado aí o intestino, né, quando o paciente passa a utilizar aí uma bolsa de colostomia, né, onde a família e paciente deve ter toda a orientação de como cuidar, higienizar da bolsa, enfim. Qualquer que seja a extensão da cirurgia, né, o que realmente conta é o devido preparo da enfermagem, né, em repassar as orientações, em repassar todas as medidas que essa família e paciente deve adotar, né, para que a família e paciente se sinta seguro nessa nova situação que ele está vivenciando, né? Sempre aí formando e criando, né, e situações e imagens positivas, né? Então a enfermagem tem por essa obrigação, né? Sempre, vamos dizer assim, ver o lado bom das coisas, né? De certa forma, o paciente que está com câncer de intestino faz uma remoção, né? Tem aí um prognóstico satisfatório, porém utiliza-se uma bolsa de colostomia, então de todos os males esse é o menor, né? Então, né, é uma forma aí de também ser positiva aí e demonstrar positividade, ok?
Fase pós-operatória, né? Então, nesta fase, a enfermagem vai estar dedicada, né, a observar e se anteceder às possíveis complicações pós-cirúrgicas, né? Elaborando aí um plano de assistência onde a enfermagem possa ter e reconhecer essas observações já de início para que as complicações não venham a acontecer, tá? O pós-operatório, nós temos o pós-operatório imediato, que consiste nas primeiras 24 horas após a cirurgia, né? Onde o paciente, né, pode ser recebido pela enfermagem na enfermaria ou na sala de recuperação pós-anestésica, né? Onde a enfermagem vai prosseguir com as seguintes avaliações. Então, a enfermagem, a princípio, né, já de início, vai realizar um exame detalhado no momento dessa transferência, né? Então, ou seja, da sala cirúrgica para a sala de recuperação anestésica ou para a enfermaria, né? Dando aí as devidas atenções às características do pulso, coloração e integridade da pele, capacidade do paciente responder aos estímulos e comandos, nível de consciência desse paciente, condições gerais, permeabilidade das vias aéreas, sinais vitais, pressão arterial, as medicações que foram prescritas, né, líquidos que serão administrados nesse paciente, se houve perda sanguínea, se houve reposição sanguínea, se houve alguma intercorrência durante a sala cirúrgica, tais como hemorragia, choque, parada cardiorrespiratória. Obviamente, se o paciente teve esse tipo de complicações mais críticas, ele pode vir a ter novos episódios, né, dessas questões críticas aí durante aí a sua estadia no pós-operatório imediato, tá? Se o paciente possui algum tipo de sonda, né, drenos ou catéteres, tá? Cabe também à enfermagem agasalhar o paciente, proporcionando aí, né, um ambiente confortável no leito, considerando que a hipotermia pode ser uma reação pós-anestésica. Observar a função respiratória do paciente, né, se atentando aí a sinais de insuficiência respiratória, tá? Manter a cânula de intubação caso o paciente estiver utilizando ou a traqueostomia permeáveis, né? Então, o que? Funcionante, com nenhuma obstrução ou acúmulo de secreção, tá? Se o paciente necessitar de aspirador artificial, que esse já esteja previamente montado aí na hora de admitir esse paciente. Procurar tranquilizar este paciente, né? Informando onde ele se encontra, qual que é o estado clínico, né, ali naquele momento, oferecendo todo o apoio psicológico a este paciente, tá? Fazer todas as anotações, né? A gente sabe, né, não é novidade para vocês saber e entender, né, a importância das anotações detalhadas, né, as anotações de enfermagem, né, relatando aí qualquer mudança e evolução desse paciente, ok? E aí temos o pós-operatório imediato, né, que consiste os dias seguintes à cirurgia, né? E nesta etapa cabe à enfermagem estabelecer, de acordo com a evolução do paciente, né, a frequência e os cuidados que vão ser necessários aí conforme a recuperação desse paciente. Se o paciente ainda se encontra muito debilitado, né, então, de certa forma, os cuidados vão se basear mediante
ao que o paciente está necessitando, a forma que ele está evoluindo, tá? Manter a infusão venosa se necessário, né? Sempre sob controle, né? Observar e controlar os líquidos drenados, né? Então, os aspectos, a quantidade desses líquidos, né? Por exemplo, presença de sangue, a coloração, a quantidade, tá? Então, os líquidos drenados pelos drenos e sondas, tá? Ficar atento aos sinais prováveis de complicações ou anormalidades. Iniciar a deambulação precocemente, né? A partir do primeiro PO, então, o primeiro dia de pós-operatório, né? Respeitando aí as condições do paciente e, obviamente, se ofertar esse cuidado, né? Estimular a esse cuidado, né? No caso aí, estimular a deambulação, se o quadro clínico dele permitir, tá? Incentivar a execução dos exercícios respiratórios, né? Manualmente ou com aparelhos, né? Onde ele pode assoprar esses aparelhos e tal, e dando a ele aí um reforço respiratório, tá? Se o paciente puder, ele deve ir para o chuveiro, né? O banho de aspersão, ele deve ser sempre cogitado como a primeira cogitação, tá? Mas se não for possível, fazer a realização da higiene no leito do paciente, realizar a troca de curativo, se atentando em observar os aspectos e características da ferida operatória, né? Se está tendo sinais de alguma complicação, né? De deiscência, sinais de infecção, inflamação, tá? Sinais flogísticos, né? Que é a cor, o edema, o calor, tá? O rubor, né? Então, são sinais de possíveis infecções, tá? Estimular a aceitação da dieta, por mais que essa dieta esteja sendo fracionada ou que que foi indicada alguma uma dietoterapia mais específica, é importante que o paciente se alimente para a sua melhor recuperação, tá? Quando o paciente está se preparando para a alta, paciente e família deve estar totalmente preparado e orientado, né, quanto aos cuidados que vão dar continuidade a domicílio, né, sobre a importância do tratamento e do acompanhamento ambulatorial, né, e em muitos casos, após a cirurgia, o paciente ele vai dar continuidade no tratamento com com outra modalidade terapêutica, ou a radioterapia, ou a quimioterapia. Então, isso vai depender do caso. Então, e esclarecer também a importância de dar continuidade, né? Muitas das vezes o paciente pode ainda se sentir fragilizado, né? Devido aí a ter aí como sentimento de que a missão ainda não foi cumprida, né? Que ainda tem uma etapa bem complicada aí, no caso da radioterapia e quimioterapia, mas ele sempre tem que ter esse entendimento de como ele é importante e de como o tratamento dele é importante, de como a vida dele é importante, e como é importante ele lutar por essa vida, ok? Muito bem.